Dia,
Senhor, me cuida do seu rebanho, dando boas ações para que possam
Muitas vezes diz que é a dele, outras vezes
jeito maravilhoso, segundo o seu jeito e o seu modo de pensar. Nós estamos numa situação como essa, que é realmente a verdadeira conversão, porque Cristo não abandonou a sua igreja, e não teve que ser absoluto. Ora, por isso, tem a vida de muitos, Paulo, sempre de hoje, no teatro, mas Cristo não abandonou a sua igreja. Nós temos aquela regra que é a Deus vai nos dar Deus vai nos dar colocando diante de nós alguém que possa reconhecer. Ele continua exercendo o seu pastoreio e as ovelhas, diz Jesus, tem ovelhas, diz que a Pedro é uma senda de ovelhas, colocou alguém para pastorear. Tem outras ovelhas que não são desafios, talvez se capacita também, tem que cuidar também da missão de ir atrás das vezes escavadas. Conheço os meus ouvintes que conhecem, nós também tem também essa graça de ver o pastor, que é o pastor que nos colocou em nós. Mostra que precisamos ter essa confiança no Senhor e saber que nós não estamos abandonados dele. Por outro lado, eu preciso que alguém tenha essa humildade de ir ao pastor, de obedecer ao pastor, de seguir o que ele diz, de se alimentar do que ele coloca, e, sobretudo, de buscar essa união íntima com o nosso Senhor. E o critério sempre é o sol, para distinguir o pastor do bom do mau pastor. Primeiro perguntar ao pastor, quem te mandou aqui? Todo pastor tem que ser mandado. Quem te mandou? Ah, foi Deus que mandou. Deus foi. Nós colocou uma coisa no meio. Quem te mandou? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, que alimento me dá? Porque não basta ser mandado. Que alimento é esse? É um alimento que ele sempre dá. E sempre deu. Essa é a segunda questão. Depois a outra também contou aqui. A outra é para a terra, que ensina, que proporciona, são os meios para eu me alimentar, para passar a céu. Posso ser curado por ti? Em nome de Jesus. Então essas questões que são colocadas pela Bíblia, sobretudo uma época. Ele mandou que a liberdade para outra dimensão. Para outra. Então, coisas que devem, nós vamos, e nós vamos dizer, tudo isso, outros três caminhos. Aí sim, eu vou ter a confiança de seguir o pastor e eles. Seguindo o pastor, eu terá a garantia de estarei comigo para a vida dela. Dessa festa com o pastor, agradecemos a Deus, o Senhor, Deus, os nossos pastores, desejamos os nossos pastores, não julguemos, seguimos as coisas de Deus, Deus conhece a intenção de cada um, por isso os pastores são também frutos do seu tempo, de ideias de coluna do seu tempo, nós devemos abençoar a igreja como diferentes pastores, diferentes linhas de pensamento, mas alguns mais numerosos, alguns menos, e é claro que fruto do seu tempo, mas uma coisa é sempre linear. A união da igreja, a união com Jesus Cristo, a união na fé, a união na organização, na doutrina, e o fim único, que é a salvação das almas. Sem isso,